Olá, muito bom dia. É sempre uma alegria poder chegar aí onde você está, seja na sua casa, no seu trabalho, eu não sei onde você está assistindo o programa, para levar uma palavra de esperança ao seu coração. O programa Toque de Esperança tem esse desejo, apresentar a você o evangelho transformador de Jesus Cristo. Não importa qual seja a luta, não importa qual seja a sua necessidade, Jesus é poderoso para suprir cada uma delas. No programa de hoje você vai poder acompanhar a segunda parte da mensagem que começou a ser veiculada na semana passada. Portanto, agora está no ar, mais uma manhã de sábado, o programa Toque de Esperança. Mas a segunda coisa que ele diz ainda no final do verso de número 4, diz que eles eram para assistir no palácio e lhes ensinasse a cultura e o que mais? O que mais? A língua dos caldeus. O problema é quando você começa a se comunicar. Eu me lembro que quando fui estudar a primeira vez fora do país, eu fui estudar nos Estados Unidos. Isso foi no ano de 93. Eu era simplesmente uma criança. Garoto, fui fazer maternal lá. E as dificuldades para você se inserir na cultura se torna um bloqueio cada vez maior. Por quê? Porque você não fala o idioma. Mas você percebe que o relacionamento de exposição com uma cultura se dá através do quê? Da sua língua. Você sabe, da mesma forma como tem muitas pessoas que não conseguem ter um acesso espiritual maior porque lhes falta a linguagem do reino. Precisam aprender a linguagem do reino de Deus, a linguagem espiritual. Da mesma forma, tem muita gente que ainda vem com uma linguagem e tem cada vez mais acesso à linguagem mundana. Quando eu morava fora era assim, tinha um companheiro de quarto lá, que a gente dividia um quarto. Nos primeiros dias, eu falei para ele que eu ia tomar banho, eu só fazia assim, ó. Só. Eu não sabia falar direito. A minha língua, o meu vocabulário reduzido. E às vezes eu, para comer alguma coisa, já viu o brasileiro comendo fora do país ou não? É por foto. Ele não sabe pedir, ele aponta a foto. E se o cardápio não tem foto, é por revelação. Diz: Senhor, revela ao teu servo agora, unidunité, meu pai. Porque se tem foto, a foto salva. Ó. É assim ou não é? É, gente, não adianta fazer essa cara não, que eu sei que é. Mas quando você domina a língua de uma cultura, de um idioma, por exemplo, uma das primeiras coisas para você evangelizar uma tribo numa alcançada, qual é? Estudar a língua. Porque quando você conhece a língua de um outro povo, você vai conseguir entrar no coração dele. Você vai conseguir entrar na mente dele. Você vai conseguir se comunicar com ele. Porque uma pessoa que não tem acesso à língua, não vai ter acesso à informação. Está dando para mim entender aqui ou não? Olha a estratégia. Ele diz: olha, eles precisam aprender a cultura e a língua dos caldeus. Muito provavelmente chegaram ali falando o antigo aramaico dos semitas. Eram poucas as línguas, os estudiosos afirmam que não havia mais do que 5 ou 6 idiomas que eram falados ali naquela região. Muitos deles eram dialetos, mas os babilônicos falavam uma maneira diferente e avançada do aramaico. Era diferente do povo judeu. E ele sabia de que se ele não conseguisse falar a linguagem deles, eles não conseguiam se inserir. Esse é o problema. Hoje em dia a gente não percebe, mas uma linguagem mundana tem sido trazida para dentro da gente. Às vezes a gente vê alguém que supostamente é para ser um cidadão dos céus, falando linguagem de cidadão do mundo. Ao invés dele aprender a linguagem da cidadão dos céus, ele está cada vez mais exposto à linguagem da Babilônia. Dentro de casa, na conversa com o marido, na conversa com a esposa, na conversa com os filhos. É uma linguagem babilônica. Porque aí, meu irmão, de vez em quando,
Eu vejo uns camaradas conversar, eu falo, Senhor, close caption. Eu não estou entendendo. Tem uns palavrão que eu nem sabia que existia. Outro dia eu dei uma fechada num cara na rua e ele me xingou. Eu achei que ele estava até me abençoando, porque eu não entendi o que era. Vai, não sei na onde, filho do não sei do quê. Falei, não, o outro eu sabia, esse eu não conhecia não. Sabe por quê? É uma linguagem secular, que às vezes os nossos filhos estão aprendendo dentro de casa, na escola. Teu filho chega e fala um negócio, onde esse menino aprendeu? Na linguagem dos caldeus. Aí fora, estão querendo ensinar para os nossos jovens e para os nossos filhos uma linguagem que na boca de uma família que ama a Deus, não pode ter no vocabulário. Não pode. E a gente precisa preservar isso. A gente precisa guardar essas coisas. Uma linguagem mundana, o idioma das trevas, tem sido ensinado para os nossos jovens e para os nossos filhos. A gente tem que observar qual é o idioma falado dentro de casa. Esse é um costume muito comum entre famílias de imigrantes num outro país. Eu, como morei muito tempo fora nos Estados Unidos, eu posso dar um exemplo um pouco mais, com um pouco mais de propriedade. Havia muitas famílias da igreja, brasileiros imigrantes, que haviam se mudado para os Estados Unidos, mas que tiveram os seus filhos na América. Ora, os seus filhos eram americanos. E por conseguinte, a língua que eles foram alfabetizados, qual era? Inglês. Inglês na escola, inglês com os amigos. Quando chegava dentro de casa, qual era o idioma? Português. Porque essa é a cultura do nosso reino. Eu dizia e perguntava, mas escuta, por que vocês falam em português com os seus filhos? Ele dizendo, porque ele não pode se esquecer de onde ele veio. A cultura da nossa casa é feijão, arroz, pão de queijo, glória a Jesus, doce de leite. Essa é a cultura, é a linguagem dentro de casa. Meus irmãos, é por isso que às vezes eu não entendo como é que tem crente com uma linguagem do mundo dentro do seu coração. Dentro da igreja. Linguagem mundana, aqui dentro não, aqui é o nosso reino, aqui representa, é uma embaixada do reino de Deus. Você sabe o que a palavra de Deus chama o povo de Deus? Embaixadores. Quando você entra numa embaixada de um outro país, você se vira, porque você vai ter que falar a língua deles. Se você não souber, tradutor. É um pedaço do reino deles. Ali dentro, eles podem até contratar uma outra pessoa nativa para atender um cidadão que vai pedir um visto. Mas quem trabalha lá dentro, todo mundo na língua nativa. É assim que funciona. Quando você vai aos Estados Unidos em contrapartida, no momento que você entra no consulado brasileiro, você precisa falar inglês? Não! Por quê? Porque a cultura daquele lugar, o idioma qual é? Português. Meu irmão, conosco não é diferente. É por isso que o rei Nabucodonosor queria roubar deles a sua identidade. Qual é o próximo passo? Me acompanha aqui, eu estou quase acabando. Essa é uma mensagem inteligente. É para você pensar. Não é para você ficar emocionado, não. Porque tem gente que só quer mensagem para ficar emocionado. Emoção passa, a razão fica. Quinto lugar. Determinou-lhes o rei a ração diária. Mudou o quê? Hábito alimentar. É o que come. Se fosse com a gente, aboliu arroz e feijão. O que brasileiro faz sem arroz e feijão, irmão? Morre. Morre, fica desesperado. Nós fomos agora com um casal de amigos, pastor Darley e a Daniela. Eles estão voltando aos Estados Unidos, inclusive começando uma igreja na região de Coconut Creek, ali perto de Miami. Se eu souber alguém daquela região, brasileiro, nós estamos inclusive parceiros no plantio da igreja lá. Fomos comer um negócio, que dia foi, amor? Sábado, sexta? Sexta-feira. Falei, vamos para o shopping, a gente come alguma coisa. Eu pensei num lugar para comer um sanduíche. Você sabe qual foi a primeira pergunta que eles me fizeram? Onde é que tem arroz e feijão? Porque quem vem de fora, quando chega aqui, quer comer o quê? Arroz, feijão. E não precisa ter mais nada em cima. Só arroz e feijão, parece um manjar celestial. Parece que um querubim veio com uma panela gospel e serviu assim, disse, meu Deus, que bênção esse arroz e feijão. Cultura. O que foram fazer com Daniel? Vamos determinar
Meu irmão, o mundo quer determinar o que você come, não no sentido físico, mas espiritual. Ração diária. Você sabe por que a gente está mudando o nosso biotipo espiritual? Porque nós não estamos nos alimentando com a vitamina da palavra. Nós estamos comendo coisa que o mundo oferece. O rei queria que eles comessem as finas iguarias da mesa real. Mas não era o hábito deles. O hábito de gente que é cidadão do reino de Deus é comer desse santo livro. Não é ficar assistindo novela. Tem gente que fica lá, não perde um capítulo. E quando perde, grava o miserável. E ele não grava o culto, mas a novela ele não perde. Ele não grava. O culto, depois Deus tem outra palavra, mas o capítulo não repete. Ele grava o capítulo, que agora tem aí canal que grava a programação, grava os episódios, mas ele não grava no coração a palavra. O salmista diz no Salmo 119, como poderá o jovem preservar puro o seu caminho, observando segundo a sua palavra. Olha o que você tem que comer aqui, ó. A Bíblia diz que a palavra do Senhor é alimento. Por isso que o verbo se fez carne. O pão vivo que desceu do céu. Eu tenho que me alimentar. É da palavra de Deus, meu irmão. Qual é a estratégia? Vamos mudar a ração deles. Eles vão comer o que a gente come. Eu às vezes não entendo como é que o diabo põe uma mesa para crente. E o crente senta para comer. Não é da nossa cultura, mas você sente. Fica lá. Pode ser até mesa de um rei, mas não é a mesa posta pelo nosso rei. Essa é a diferença. Pode ser coisa bonita, iguaria, restaurante caro, porta fechada, é uma coisa assim bem privada, mas não é a minha praia. O meu negócio, meu irmão, arroz com feijão. Olha o que ele estava tentando fazer. Colocar a ração diária, mudar os hábitos. E por último, e eu termino aqui. Finalmente, ele dá a cartada final. Quais eram os nomes deles? Daniel, Ananias, Azarias e Misael. Qual era a estratégia? Versículo 7. O chefe dos eunucos lhe pôs, como é que é? Outro nome. Se há alguma coisa que marca a sua identidade, é o seu nome. Principalmente para um judeu. Nessa ocasião, o nome tinha um significado. Por exemplo, Daniel significa Deus é meu juiz. Ananias, Deus é gracioso para comigo. Azarias, Deus é meu socorro. E Misael, quem é como o nosso Deus? Qual é a estratégia deles? Vou dar outro nome. E aí deu. Para Daniel deu o quê? Beltesazar. Sabe o que significa Beltesazar? Bel, que é no sentido de Beuzebu, é o meu protetor. Está dando para entender ou não? Olha a mudança de identidade. Primeiro você é reconhecido como Deus é o teu juiz. Mas por causa de uma culturalização, a nossa identidade é roubada. E aquilo que a gente era reconhecido, muda. Deus é o meu juiz, e agora querem botar o nome dele do quê? Bel é o meu protetor. De Sadraque, que era Ananias, que significava Deus é gracioso. O significado de Sadraque é inspiração de Acu. Acu era um deus babilônico. Está dando para ver ou não? A sutileza, o que havia de mais precioso. E depois, só de curiosidade para você saber, Mesaque significa quem é como Acu. E Abdinego significa servo de Vênus. Alguém que tinha como marca no seu próprio nome algo que trazia glória ao nome de Deus. Por causa de uma culturalização, perde a sua própria identidade. Meus irmãos, minhas irmãs,
se nos dias de hoje nós não cuidarmos da nossa herança, da nossa identidade, e não estivermos atentos à cultura que está querendo se fazer prevalecer dentro de casa. Você como pai e mãe, cuidado com o que teu filho anda assistindo. Cuidado, tempo de internet. Se hoje, saiu esses dias aqui num jornal, acho que foi o Jornal Nacional, ou Jornal da Globo. No Twitter, um camarada pediu para mandar por mensagem direta foto de crianças nuas por um site de pedofilia. Nossos filhos, aquele que você compra um aparelho telefônico, aquele que você dá acesso à internet, a cultura do mundo está querendo roubar os nossos filhos. E se nós, como igreja do Senhor Jesus, não abrirmos os nossos olhos, o nosso bem mais precioso será roubado. A estratégia de matar uma geração continua em avanço estado. Querem roubar os nossos filhos, mas nós precisamos nos levantar como Josué e dizer: eu e a minha casa, nós vamos servir a Deus. Não tem conversa, nós podemos estar morando em Canaã, o nosso lugar não é aqui, o nosso lugar é na Jerusalém Celestial, mas enquanto estiver aqui, eu admiro o judeu. Está todo mundo metendo pau, que está matando criança lá. Você devia ver o que o Hamas faz. Sabe o que eles fazem? Eles colocam criança e mulher. Sabe por que mora tanta criança, meu irmão? Estatisticamente falando, foge da realidade. Como é que uma bomba, toda ela, cai só onde tem criança e mulher? Eles colocam os seus filhos. Você sabe qual que é a mentalidade do Islã? Eles convencem as mães: põe a sua criança para morrer. Porque se ela morrer numa bomba, ela vai ser recebida como um mártir por Alá. Sabia disso ou não? Aí, convencida, a mãe leva. Você já viu mãe deixar filho sozinho? Já viu ou não? Meu filho vai ficar aqui, eu fico com ele. Porque mãe que é mãe, se o filho vai para a fossa, ele vai junto. É ou não é, gente? Não, filho, vai lá morrer para lá que eu fico aqui. Mamãe te ama. Aqui, ó. A mãe vai junto. Mas meu filho, eu vou também. Eles tentam roubar, meus queridos, os judeus, por mais que... Eu gosto muito de ver programa de inteligente, viu, gente? Não fica vendo que não presta, não, que você só fica só para trás. Por exemplo, nos Estados Unidos, principalmente na região de Nova York, tem muito judeu, mas muito judeu. E eles têm a própria cultura dentro do país. Sabia disso ou não? Eles andam lá do jeito dele, com o quipá na cabeça. Por exemplo, eles só comem comidas específicas. São as famosas comidas kosher, que são comidas que são orientadas pelo rabino, matadas só num frigorífico. Você pode falar, isso aí é coisa. Eu concordo, nós não somos desse povo. Eu estou apenas dizendo que você tem que admirar a fidelidade, a cultura e a herança de um povo. Porque tem gente que a Maria vai com as outras. Ele acredita na igreja. Quando ele vai para a balada, ele vira o rei da noite. Ele transforma. Meu Deus, segura o cara. Ele vira praticamente um John Travolta. Só no... Quando entra na igreja, santidade mais e mais. Mas Maria vai com as outras. É o verdadeiro camaleão. O judeu, ele é judeu em qualquer lugar do mundo. Aqui a vestimenta não é essa. Não interessa, eu visto assim. Você vê em Nova York aqueles caras andando com aquele cachorro, aquele judeu ortodoxo, chapéu desse tamanho na cabeça. Eu viajei muito, você ia nos aviões, todos eles de terno, chapéu. Eu, a última vez, fomos para o pastor Daniel, a gente encontrou lá, né? Estava o pai e o filho embarcando, chapéuzinho na cabeça, terninho preto, cordãozinho de fio de linho aqui pendurado. Sou judeu, ninguém muda quem eu sou. Se o povo de Deus fosse assim. Se o povo de Deus fosse assim. Eu sou crente e a Babilônia não vai roubar a minha identidade. Eu sou crente e a Babilônia não vai levar os meus filhos. Eu sou crente e a Babilônia não vai levar os nossos jovens. Por isso que Daniel toma uma decisão. Ele resolve não contaminar. E aí nesse texto, se a gente tivesse tempo, talvez numa outra ocasião, a gente vai descobrir que quem quer ficar imune à contaminação, fica. Que ideia, pastor, a carne é fraca.
Ah, pastor, já viu, está todo mundo fazendo. Você é todo mundo? Não. Daniel, ele decide firmemente não contaminar-se. E você vai ver depois no desenrolar do livro, que passam-se 3 reis. Sabia disso ou não? 3 reis passam durante o tempo de Daniel. E ele permanece firme. Não contaminado pelo mundo. Meus queridos, o desejo do Senhor é encontrar uma igreja que seja dele. Que não haja mancha nem ruga. Não quer encontrar uma igreja secularizada, com o mundo dentro dela. Deus quer encontrar para si. O noivo vem, Jesus está voltando. E quando ele voltar, ele quer encontrar um povo seu. Não tem dupla cidadania espiritual, viu, irmão? Porque tem gente que acha, eu sou cidadão brasileiro, mas meu pai é italiano, eu tenho dupla cidadania. No céu não tem. Ou você é cidadão dos céus, ou você é cidadão das trevas. Quando chegar lá e dizer, olha, todo mundo que é cidadão dos céus, para subir para a morada eterna, só vai subir quem não se contaminou. Quem não permitiu com que a cultura e a linguagem do mundo se tornasse uma característica da sua vida. Que todos nessa noite possam sair daqui para viver essa semana como gente que ama a Deus de verdade. De que anda com Deus. E que a cultura do mundo não vai influenciar você. Pelo contrário, meu irmão, é a cultura do reino que tem que influenciar o mundo. Nós somos sal e luz. Não é o contrário. Nós que fomos chamados para fazer diferença, para dar sabor, para iluminar as trevas. E aí você vai ver de que onde Deus nos colocar, o reino de Deus vai prevalecer. A glória dele vai ser revelada. E Deus vai nos exaltar, independente de onde nós estivermos. Amém. Olha, eu espero que você tenha sido tremendamente abençoado por essa palavra. Eu creio no poder transformador da palavra de Deus quando exposta à vida de alguém. Esse final de semana nós estamos encerrando as celebrações de aniversário aqui da Comunidade da Esperança. 6 anos em que o Senhor tem feito grandes coisas por nós. E para encerrar, nós estamos recebendo a Gabriela Rocha. Ela vai estar ministrando louvor, ministrando ao nosso coração, e também o nosso pastor, o pastor Aguiar, vai estar trazendo a palavra do Senhor. Mas além de tudo isso, teremos um grande batismo, recepção de novos membros. Nós encerraremos com uma grande festa, nos alegrando com tudo aquilo que o Senhor tem feito conosco. E eu queria muito receber você com toda a sua família. Esse tem sido um mês de grande festa e celebração para nós. Portanto, programe-se. Amanhã às 18h30, um grande culto de celebração ao Senhor. Antes de nós encerrarmos, eu gostaria de orar por você. Portanto, se você puder, aí onde você está, eleve o seu coração na presença do Senhor. E eu tenho certeza que Ele ouvirá o seu clamor e estenderá a sua mão na sua direção para mudar a sua sorte. Vamos orar. Senhor, nós apresentamos cada uma dessas vidas no teu altar nesta hora. A famílias, a casais, a indivíduos necessitando de uma ação sobrenatural. E o Senhor é o único Deus que é poderoso para suprir as nossas necessidades. Tu tens o poder de libertar o cativo, de salvar o perdido, de curar o enfermo, de restaurar casamentos. Tu és o Todo-Poderoso Senhor. Estenda tua mão de graça e de favor sobre cada um destes. Visita os leitos de hospital. Senhor, sopra com graça, com favor, com misericórdia sobre a vida de cada um destes. E que, ó Senhor, no teu nome, algo extraordinário aconteça. Eu abençoo a cada um destes que nos assiste através deste programa e que a tua boa mão venha gerar favor e misericórdia sobre a vida de cada um destes, em nome de Jesus. Amém. Olha, antes de eu me despedir, eu queria mais uma vez enfatizar um convite todo especial. Eu queria muito receber você com toda a sua família aqui na Comunidade da Esperança. Nós estamos na rua Padre Domingos Giovannini, 187, Alto Taquaral, e temos um espaço reservado para receber você com seus filhos por uma noite que eu tenho certeza irá marcar a história da sua vida definitivamente. Que Deus te abençoe.
Tenha um sábado cheio da presença do Senhor e querendo Ele, na próxima semana estaremos de volta com mais um programa Toque de Esperança.